Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E o Tributologia de hoje é o Tributologia número 134, que vai ao ar no domingo, dia 10 de julho de 2022. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma semana falando de direito tributário. E hoje eu quero falar de um assunto que muitas pessoas ainda não prestaram atenção e ainda não perceberam no corre-corre da vida. A grande verdade é que no pós-pandemia a vida ficou muito corrida, os dias ficaram curtos, na verdade, porque as pessoas querem conseguir repor, reaver tudo aquilo que deixaram de conquistar durante a pandemia. Mas hoje eu vou falar exatamente da exclusão de tus da base de cálculo do ICMS. E aí vocês vão me dizer, Gabriel, mas que loucura, que assunto velho. Você vai voltar nesse assunto no Tributologia porque se o STJ suspendeu as ações que discutem essa inclusão e ainda está pendente de julgamento, não há motivos para discussão, Gabriel, a não ser requentar aquele debate se tus devem estar ou não na base de cálculo do ICMS. Bom, para você que pensa assim, você está na correria do pós-pandemia, porque é muito mais grave do que você imagina e muitas discussões vão acontecer em breve. A verdade dos fatos é que eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler. A Lei Complementar 194 de 2022, ela foi publicada com o objetivo de reduzir a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicação. O objetivo é muito claro. O objetivo é reduzir o preço dos combustíveis. É óbvio. Muita gente ficou com isso na cabeça, que a Lei Complementar 194, ela somente veio para mexer em alíquota. Mas a resposta correta é que não. A Lei Complementar 194, além de definir a alíquota máxima, e não é o objeto de tributologia de hoje, mas cá entre nós eu entendo que é inconstitucional a lei nesse ponto, ela não pode tratar de alíquota de ICMS, não há autorização constitucional para que a Lei Complementar defina a alíquota máxima de ICMS. Não existe essa autorização na Constituição. As alíquotas de ICMS são tratadas pelos estados quando forem internas. As alíquotas de ICMS são tratadas por resolução do Senado quando forem interestaduais. E as alíquotas de ICMS serão tratadas por convênio quando forem as alíquotas relativas ao ICMS sobre combustíveis. Isso está delimitado na Constituição claramente, expressamente. Você pegar lá o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 3, 4, 5, 6, você pegar o 155, parágrafo 4º, inciso 4, tudo isso que eu falei está expresso. É indiscutível. Essa lei complementar no tocante à alíquota máxima, ela é 100% inconstitucional. Eu não vou nem entrar em nada diferente disso. Agora, ela beneficia o contribuinte. Se você vai achar que ela é constitucional porque ela beneficia, beleza, direito seu, mas ela é inconstitucional. Eu não tenho dúvidas disso. Ela é inconstitucional, tá? Bom, e aí que vem a grande discussão. Ela não traz só uma alíquota máxima. A Lei Complementar 194, ela traz uma inovação que muita gente não percebeu. A Lei Complementar 194, ela altera a redação do artigo 3º da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96. O artigo 3º da Lei Candir, ele é expresso quando diz que o imposto não incide sobre. E aí foi incluída a linha 10, o inciso 10, desculpa. E o inciso 10 deixa claro que o ICMS não incide sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Isso foi incluído pela Lei Complementar 194. Sendo certo que os estados não estão
cumprindo essa regra. Os estados não estão efetivamente atendendo aquilo que deveriam. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que hoje cabe uma ação judicial. Preste bem atenção. O Jota, e eu recomendo a todos a leitura do Jota, é uma fonte de informação jurídica muito importante para o direito. O Jota fez um levantamento sobre a aplicação da Lei Complementar 194 pelos estados. O Acre sequer reduziu a alíquota de ICMS. Sequer reduziu. Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco ainda não reduziram a alíquota. Anunciou que vai reduzir, mas não reduziu. Houve uma redução da alíquota, porém não houve uma alteração da base de cálculo. Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, quase todos os estados do Brasil restantes, né? Agora, só quem cumpriu a lei integralmente, reduzindo a alíquota e retirando o TUS da base de cálculo, foram o Espírito Santo e Santa Catarina. Ou seja, tirando o Espírito Santo e Santa Catarina, você que está me ouvindo pelo podcast, você que está me assistindo no meu canal do YouTube, se você está no Espírito Santo, o que eu vou falar agora é irrelevante. Se você está em Santa Catarina, o que eu vou falar agora é irrelevante. Agora, se você está em qualquer outro estado do Brasil, não houve a exclusão de TUS da base de cálculo de ICMS sobre energia elétrica. Não houve a exclusão de TUS da base de cálculo da energia elétrica. Preste bem atenção. Tecnicamente, independente do Estado colocar na sua legislação, hoje, a Lei Candir ela se aplica automaticamente. Ela é a lei geral que trata do assunto. A própria Constituição, lá no artigo 24, ela diz que se vier uma lei complementar, tratando de normas gerais, a lei estadual ela tem sua eficácia suspensa imediatamente. Imediatamente. Veja, a Lei Complementar 194, ela deixa claro que não incide ICMS sobre TUS. Deixa claro. E é importante falar isso porque muitos estados cobram ICMS sobre TUS com base na Lei Candir e não com base em lei própria. Muitos estados não têm lei própria para cobrar o ICMS, incluindo na sua base de cálculo TUS. O próprio Distrito Federal não tem lei própria para tratar do assunto. Ele usa como base o artigo 13, inciso 2, a linha A da Lei Candir. Né? O efeito ele é imediato. Né? Agora, senhoras e senhores, preste bem atenção. O ponto principal aqui é o seguinte: apesar da existência da lei complementar garantindo esse direito, o direito não está sendo efetivado, né? O direito não está sendo efetivado. Nesse caso, é cabível uma ação por parte do consumidor final. É claro que é cabível. Como sempre foi. A legitimação extraordinária para ingressar com essa ação, ela advém do fato de que o ICMS é um imposto indireto, ele é repassado ao consumidor final, e o consumidor final pode ingressar com a ação para reduzir o ICMS das contas de energia elétrica. Gente, o impacto na conta é de quase 20% quando você exclui TUS. Quase 20%. Nesse caso especificamente, como eu disse, quem já entrou com a ação, basta ir lá com uma petiçãozinha, informar a Lei Complementar 194 e pedir a tutela. Por quê? Porque como eu disse lá no início do nosso bate-papo hoje, o STJ vai julgar na primeira sessão, com recurso repetitivo, 3 recursos especiais sobre inclusão de TUS na base de cálculo do ICMS. Né? 169-2023, 169-9851, 11-630-20. Nesses processos especificamente, há uma discussão se deve ou não ser incluídas na base de cálculo do ICMS. Né?
A Lei Complementar 194 ela define um futuro. De agora em diante, desde a sua publicação, não é devido. O julgamento vai definir o passado. Será que cabe a restituição dos tributos pagos indevidamente no passado, ou devidamente, o STJ ainda não decidiu, né? Veja, eu particularmente entendo que efetivamente a Lei Complementar 194 ela pode sim ser caracterizada como uma lei interpretativa. Ela não é uma lei que vem para dizer, olha, a partir de agora não incide. Não. Ela vem para esclarecer, ela vem para interpretar e ela vem para dizer que a base de cálculo do ICMS não pode incluir tus de tus. Ela esclarece um assunto que está sendo debatido, inclusive no judiciário, há anos. Há anos. Então, nesse caso especificamente, eu entendo que, por mais que a Fazenda Estadual vá alegar que até a publicação da lei complementar caberia a inclusão, tanto é que a lei complementar foi publicada para isso, para excluir, ou seja, o Estado vai dizer, olha, a inclusão era devida. A inclusão era devida. Tanto era devida que houve necessidade de uma lei complementar para excluir, portanto, só deve caber a exclusão após a lei complementar 194. Eu tenho certeza que essa vai ser a alegação dos estados. Pois não. Do nosso lado, eu acredito que a alegação que é cabível é que se trata sim de uma lei interpretativa. Se trata sim de uma lei que vem para dar sentido a algo que já existe. Ou seja, como eu disse, muitos estados sequer têm previsão específica sobre isso. Se utilizando a Lei Candir. A Lei Candir veio esclarecer. E conforme o artigo 106 do CTN, como ela veio para esclarecer, como ela veio para dar interpretação a algo que já existe, essa lei deve ser aplicada de forma retroativa. Portanto, senhoras e senhores, vejo claramente que surge aqui uma nova oportunidade para os contribuintes questionarem a conta de energia elétrica. E aí eu falo em contribuinte de fato, consumidor final, porque o STJ já entendeu que especificamente no tocante a serviços públicos concedidos, como energia elétrica, como comunicação, a legitimidade extraordinária para ingressar com ação é do consumidor final. É do consumidor final. Não é do contribuinte de direito. Por quê? Porque a Lei Geral das Concessões, no artigo 9º, repassa automaticamente qualquer alteração de tarifa para o consumidor final. Então o consumidor final é quem vai suportar o ônus financeiro indiscutivelmente. Portanto, senhoras e senhores, prestem bem atenção no que eu vou te falar. Tem assunto novo, tem ação nova para você oferecer para o seu cliente. E se você não é advogado e está me assistindo, você pode buscar um advogado para ingressar com ação e reduzir a sua conta de consumo de energia elétrica. Bom, senhoras e senhores, esse foi o Tributologia de hoje. Eu queria aproveitar o gancho e dizer que saiu a 3ª edição do meu livro sobre mandado de segurança no direito tributário. Estou muito feliz com isso. Tá lindo o livro, ainda não chegou para mim, assim que chegar eu mostro aqui para vocês. Então agora a família está quase completa, ainda vai sair o livro de processo tributário, ainda vai sair o livro de planejamento tributário, mas por enquanto a gente está com o Manual de Direito Tributário, que está aqui, 2ª edição, 3ª edição do livro de mandado de segurança, saindo do forno, já está à venda na Amazon e vem mais coisa boa por aí. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Se você gostou desse vídeo, você dá o seu like, curta, compartilhe. Se você gostou desse podcast, você que está me ouvindo, você também avalie, porque é muito importante essa avaliação para que eu possa saber se você está gostando daquilo que eu produzo para você semanalmente, de forma 100% gratuita e absolutamente de coração. Foi muito bom estar com vocês por mais um domingo. Um beijo enorme, muito carinho, estudem, se preparem e se cuidem, porque, afinal de contas, sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade. Um beijo, galera, e até a próxima semana. Tchau, tchau, meu povo!